bastante delicado, né, gente? A gente está falando de empresas que trabalham com beleza. Então, pensem que a página de vocês é a vitrine, muitas vezes, para o seu negócio. E que essa comunicação, né, essas imagens, ela tem que, de fato, transmitir toda a qualidade que vocês entregam para o cliente de vocês. Então a ideia hoje é trazer algumas dicas de como tá melhorando essas fotos, alguns aplicativos que vão auxiliar nesse processo, afinal de contas, hoje você não precisa ser necessariamente um profissional de fotografia para conseguir boas imagens, né, a gente já tem algumas ferramentas que vão ajudar nesse processo. "Ai, Tamara, eu não levo jeito para coisa, eu quero contratar um profissional". Bacana, mas é importante também você ter essa ideia, né, de quanto a imagem faz diferença aí na atratividade do seu serviço, porque também você vai precisar de exigir isso do profissional que você está contratando. Então a dica é, olhem, todas essas dicas aí com um olhar bem crítico para que vocês possam melhorar cada vez mais, tá. Como o Marcos falou, eu sou a Tamara, trabalho como consultora de negócios aqui na unidade do Sebrae em Santana, né, eu estou há 12 anos na casa e faço atendimento em diversas áreas dentro do Sebrae, desde planejamento estratégico, finanças, comportamento empreendedor, marketing. Então, coloco aí também os meus dados à disposição de vocês, caso tenham qualquer dúvida. Tá aí os meus contatos também, podem me enviar por e-mail, por WhatsApp, ligando até aqui nas nossas unidades, que eu estarei à disposição, tá, pessoal? Então vamos lá, um pouquinho do que a gente vai conversar nesse encontro de hoje, né. Então a gente vai falar um pouquinho dessa importância do conteúdo, né, audiovisual, desde fotos e vídeos, o porquê que isso é importante, né. E mais do que nunca, contem para mim aí no chat, quem já utiliza, dessas ferramentas de redes sociais para estar divulgando seus serviços aí ou vender os produtos do salão também. Coloquem para mim, por favor, quem já faz uso dessas ferramentas e se são vocês mesmos que produzem todas as imagens e vídeos disponibilizados, só para a gente ter uma ideia. Eu vi que subiu alguns joinhas aí, que o pessoal já está utilizando, né. Produção de fotos e vídeos são todas de vocês? Tem alguém na equipe que auxilia? A Mari colocou que sim, que ela faz uso. Bacana. Então vamos lá, né, por que que a gente faz uso, de vídeos, por exemplo? A gente vai começar falando dos vídeos, eu vou trazer um pouco sobre dicas para os vídeos, depois dicas para as fotos, e aí eu trago os aplicativos que vão auxiliar no processo de ambos, tá. Muitos deles servem para vídeos e fotos, então é importante a gente entender os processos dos 2 caminhos aí, tanto vídeos quanto fotos, depois a gente já disponibiliza para vocês algumas dicas também de aplicativos, né. Então, o porquê que a gente usa vídeos? A ideia é reforço de marca, ou seja, o cliente ele precisa de estar vendo tudo que eu tenho para oferecer com uma certa frequência, né, então quem não é visto não é lembrado, né, então isso é muito importante. A gente também tem a ideia de utilização dos vídeos para tornar tudo mais dinâmico, as pessoas têm, muita pressa hoje, né, vocês veem que os vídeos estão cada vez mais curtos, então eu preciso de trazer a mensagem com maior eficiência, ninguém gosta de ler muito, né, de ficar muito tempo tentando entender um processo, as pessoas querem ver o que está acontecendo e qual o resultado em pouquíssimo tempo. Então esse dinamismo e essa didática do processo dos serviços de vocês é muito fácil de ser passado por vídeo. Ele atrai muito mais a atenção do seu cliente, né, então o público ele gosta de ver vídeo, sabe, que quando se trata de mercado brasileiro, a aderência é muito positiva com esse tipo de divulgação. Ele facilita o engajamento também, né. Posicionamento do Google, a gente vai falar um pouquinho sobre essa atratividade dos vídeos, e também ele serve para trazer informações para o teu público. Então aquilo que você muitas vezes não para conversar no dia a dia com o teu cliente, você já começa a mostrar ali através dos vídeos e despertar esse interesse através do que você está postando. Então, a gente começa falando um pouquinho, né, do porquê fazer os vídeos, né, e algumas dicas desses vídeos.
Então, assim, o porquê é por causa da atratividade. A gente sabe que o mercado, ele se interessa muito mais por vídeos do que, por textos. Fotos também têm uma grande aderência, mas o vídeo a gente sabe que ele causa uma interatividade maior, ele traz esse engajamento por causa da interatividade. Então a gente precisa de se preparar para fazer bons vídeos. Então, primeira dica aqui para a gente fazer um bom vídeo: conheça a sua persona. O que que é a persona? A persona é o perfil do teu cliente. Sabe aquele cliente que você olha no salão e fala: "Nossa, a Ana vem aqui toda semana, ela corta o cabelo só comigo, ela compra produtos aqui no salão, ela faz as unhas com as nossas manicures". Toda vez que ela tem uma festa, ela se arruma com a gente. Você sabe que a Ana é uma cliente frequente, que ela é assídua. Então você começa a olhar para aquela cliente e fala: "Poxa, essa cliente eu queria ter mais 200 dela". Quando a gente começa a identificar o perfil dessa cliente ideal, a gente pode chamar ela de persona. O que que é a persona? Eu vou construir as características dessa cliente e entender com mais profundidade o que ela faz, a idade dela, com que ela trabalha, com que frequência ela vem até aqui, ela tem filhos, ela é solteira, ela atua em que tipo de atividade, ela mora aqui perto, ela mora longe. Comece a olhar todos os perfis que envolvem essa cliente. Por quê? Porque a partir disso a gente vai criar a nossa persona, o personagem ideal do nosso cliente, aonde eu encontro mais Anas na região. Então, se eu analiso as características dela, eu posso identificar outras pessoas com características parecidas e com certeza essas pessoas também vão gostar do meu trabalho. Então eu preciso de contar para essas pessoas que têm um perfil parecido com o da Ana, o que eu tenho para entregar. Por quê? Porque a chance de eu acertar, né, de eu conseguir encantar esse cliente é muito maior. Eu conhecendo as características e o comportamento dele, e sabendo das entregas que eu sou capaz de fazer, que trazem satisfação para aquela cliente, podem ser atrativas para outra com o mesmo perfil. Então, quando a gente vai fazer um vídeo, a gente precisa de pensar: quantas Anas estão ali assistindo o meu vídeo? É com essas pessoas que eu quero falar. O que que geralmente eu chego e falo: "Ana, olha, saiu uma técnica nova de luzes", ou "Ana, a cor tendência para o inverno é essa", e ela tem aderência, ela compra a minha ideia, é isso que eu vou mostrar para as outras pessoas que eu quero atingir, porque a chance dessas pessoas também comprarem a sua ideia é maior. Eu preciso ter só uma persona? Não, eu posso ter mais de uma persona, mas não dá às vezes para eu ter 30, 40, porque aí eu não tenho muito foco, tá. Então identifiquem os seus melhores e potenciais clientes, para que vocês comecem a construir essas personas, porque quando eu souber quem são essas pessoas que eu quero atingir com clareza, a facilidade de fazer algo que seja atrativo na minha comunicação e que de fato seja aderente, ou seja, eu comuniquei aquilo e a pessoa se interessou de fato, isso converteu na venda do meu serviço, é muito maior. Tudo bem aqui com a persona, pessoal? Tá de boa? Eu vou seguindo, qualquer dúvida vocês vão me sinalizando, por favor. Então a gente começa identificando para quem eu quero oferecer o meu serviço. Então esse vídeo vai ser feito focado em quem, tá? Além disso, eu preciso pensar qual que é o objetivo desse vídeo. É engajar? É explicar? Eu quero só que as pessoas assistam, que eles divulguem, que eles compartilhem. Eu quero trazer uma nova técnica, uma tendência na minha área, na minha atividade. Eu quero ter mais visibilidade na minha página para que ela se torne um pouco mais relevante. Não, meu objetivo é gerar leads. O que que eu vou falar de gerar leads? É gerar pessoas interessadas em pegar uma agenda ali, agendar um horário e conversar comigo, e eu fazer uma análise do cabelo dela e poder fechar o negócio, tá. Então qual que é o foco do meu vídeo? Porque a gente pode ter objetivos diferentes, né, se a gente pegar, não é o foco aqui hoje no nosso encontro, mas eu vou dar um exemplo para vocês que fica bem claro. Quando a gente olha para as nossas diferentes redes sociais, a gente percebe que elas têm funções, públicos e focos diferentes. Então eu posso fazer um vídeo, né, para colocar lá no meu feed do Instagram com determinado perfil. Se eu vou lá
para o Reels ou para o TikTok, o perfil já é outro. Então, muitas vezes, esses vídeos, por exemplo, de TikTok, de Reels, eles são vídeos mais para engajamento, para as pessoas saberem que eu existo. Agora, se eu quero gerar lead, provavelmente eu vou precisar de fazer um vídeo mais explicativo, trazer um antes e um depois, as pessoas verem o resultado do meu trabalho, para que eu possa atrair cada vez mais as pessoas interessadas em, de fato, fazer um agendamento no meu salão. Tá tudo bem até aqui? A gente também tem que definir, né, essa rede social, você vai usar mais de uma? Eu vou usar apenas uma? Qual é essa rede? É o Facebook, é o Instagram, é o TikTok? Eu vou fazer para o feed, vou fazer para o Reels. Então é importante isso, porque todos esses caminhos também, eles precisam de detalhes ali na formatação do seu vídeo. Então definir a rede social é muito importante. Lembrando sempre, né, pessoal, que quando a gente falou da persona lá atrás, eu também estou entendendo que para cada perfil de cliente, ele tem uma rede social que ele utiliza com maior frequência. Então, se a gente pegar, no mercado hoje, você vai identificar que o público que muitas vezes ele é super atuante no Facebook, ele pode estar no Instagram, mas talvez a atuação não seja tão profunda ali no Instagram. A gente ainda sabe que, teve uma pesquisa no ano passado que o Facebook, ele tem um perfil ali entre mulheres, na sua predominância, né, de 30 a 50 anos. Ah, o meu perfil é um pouco mais para baixo, né, mais jovem, então é melhor eu dar uma investida no Instagram. Então a gente sabe que é importante definir qual a rede social que você quer atingir ou onde você vai disponibilizar esse vídeo, para que você faça um vídeo que seja mais eficiente e mais focado no perfil de público que você pretende atingir de fato. E aí, a gente também precisa fazer o quê? Uma organização, tá? Não dá para a gente pensar em fazer um vídeo uma vez no mês e achar que isso vai trazer resultado, eu preciso de constância, tá? Então a página ela precisa de ser trabalhada com frequência, tá? O mundo ideal, a gente precisa fazer pelo menos uns 2 posts, né, um vídeo, foto, por semana, no mínimo. Quando a gente fala, né, de um por semana, isso não traz muita eficiência, tá. Então quando a gente fala de 2, a gente está falando de uma presença digital, mas o ideal é você ter muito mais frequência do que isso, tá. Então 1 por dia, melhor ainda, tá. Faça sempre o roteiro, prepare, né, o que você vai fazer, para que você tenha uma ideia de tempo, do que você pretende mostrar, qual o objetivo desse vídeo, prepare o cenário onde vai ser gravado, o vídeo ele também precisa de ser, bem feito. Ah, tá, mas precisa de ser algo arranjado, que não tem a ver com o salão? Não, mas ele precisa estar organizado, né, lembrar sempre que tem que estar com uma iluminação legal, o ambiente tem que estar, sem muitos ruídos, então preparar nesse sentido, não é a gente querer transmitir algo que não seja a realidade ali do nosso ambiente, mas que ele seja bem organizado para que ele fique bem no vídeo, tá? E aí, se você não tiver nenhum tipo de câmera profissional, a gente fala sobre a utilização do celular, a gente sabe que cada vez mais esse equipamento tem trazido uma boa resolução, então existem, celulares aí que fazem a função da câmera muitíssimo bem, então não tem necessidade de grandes investimentos em equipamentos profissionais. Tenho condições de investir? Pode ser um bom caminho, tá, mas não é a preocupação ou algo que deva te travar. E aí a gente passa agora para algumas outras dicas complementares, né, se eu vou fazer com o meu celular, use alguns aplicativos de edição. Eu trouxe alguns que eu vou apresentar para vocês, que isso tem facilitado bastante, a qualidade do vídeo tem aumentado muito. Esses aplicativos eles servem tanto para o vídeo quanto para as fotos, tá. É importante a gente fazer o roteiro que eu comentei, por quê? Porque os primeiros segundos do vídeo, ele vai determinar se o seu cliente está interessado ou não. Se a pessoa não achou os seus primeiros segundos atrativos, ela tende a passar para outro vídeo e nem esperar para ver o conteúdo. Então, chamadas de impacto, tá? Já uma foto do antes e depois, para depois começar a falar de processo, pode ser interessante. Trazer o resultado para depois contar como chegou até ali,
porque senão as pessoas, se elas não despertam interesse nesse início, a tendência é que elas nem esperem ver o desenrolar do vídeo, tá. Então essa ansiedade faz parte dos usuários, né, então as pessoas estão cada vez mais ansiosas, então elas querem ver algo que seja muito interessante. Se você não conseguir ser atrativo nos primeiros segundos, a chance de você perder a atenção ali é muito grande, então é importante a gente pensar nas aberturas dos nossos vídeos, como é a chamada desse conteúdo, tá. Se o meu conteúdo for muito extenso, evite, faça ele dividido em partes, tá. O que é que a gente chama de webséries, então vai postando todo dia uma parte, comenta, divide esse conteúdo em mais de uma apresentação, para que ele não fique cansativo, tá. Legendas atrativas também são importantes, porque muitas vezes a pessoa se interessa em abrir o vídeo através da legenda que acompanha o material. Ela também, assim como os primeiros segundos vão determinar para prender a atenção, a legenda ela vem como muito atrativo para que as pessoas queiram assistir o vídeo. Isso também é importante a gente pensar em otimização deste vídeo para os mecanismos de buscas, tá. Então nomear o vídeo, colocar a resolução de imagem, tudo isso é importante para que vocês consigam ser encontrados com mais facilidade, tá. A gente também sabe de otimização com impulsionamento, isso também é importante de pensar e analisar o objetivo do vídeo, se é um vídeo que ele tende a gerar leads, a fortalecer a minha marca, talvez seja um caminho importante a gente trabalhar com o impulsionamento desses materiais. Sempre pedir, né, para as pessoas comentarem ou compartilharem o seu vídeo, isso é importante, porque quanto mais, relevante ele for para as pessoas, maior o seu alcance. Então o compartilhamento e os comentários, ele traz essa relevância para o teu material. A gente traz também a dica de fazer alguns vídeos para que sejam patrocinados, então parcerias com marcas podem ser um atrativo, você começar a trazer, né, alguns conteúdos ligados a marcas que você trabalha, podem atrair também essas marcas para patrocínio dos seus vídeos. Aqui fala um monitoramento e avaliação das estatísticas, porque não dá para a gente soltar um material, vídeo ou foto, e não mensurar qual que é o impacto disso. Está sendo atrativo? Não está sendo atrativo? Qual o perfil de vídeo que as pessoas mais gostam? Né, então é muito importante a gente começar a fazer esse monitoramento, porque são essas estatísticas que a ferramenta muitas vezes te traz, né, da rede social, você consegue ver quantos compartilharam, quantos comentaram, quantas pessoas visualizaram, o acesso que isso teve, para você pegar este perfil de vídeo que fez sucesso e replicar ele em outros formatos, não fazer sempre a mesma coisa, né, mas é importante você pensar em replicar esse tipo de conteúdo. A Tatiana levantou a mão. Pode falar, Tatiana, por favor. Tudo bem? Eu fiquei uma dúvida. Tudo. Que Vamos nem lá. para mensurar o resultado desses vídeos, né? Qual é um tempo mais ou menos que você acha que ele já está mais correto? Porque assim, se eu mensurar daqui uma Desculpa, semana. Tatiana, tá picando, eu não estou te ouvindo. Você falou para você mensurar. Tá, vou repetir. Dá para Tá, ouvir? tá melhor. Tá. É o seguinte, para mensurar, por exemplo, eu postei semana passada. Aí eu espero uma semana, vou conferir qual foi o resultado. Só que daqui a 15 dias pode ter mais pessoas que visualizou e tudo mais, esse resultado ser alterado. Qual um time, mais ou menos, para eu ter uma conclusão mais concreta desse resultado? Um mês, 20 dias? Seria Vamos essa lá. a dúvida. Não Obrigada. tem uma não tem uma fórmula, Tatiana. O que eu gosto, analise seu resultado dentro da primeira semana. Né, porque quando a gente fala, por exemplo, de um vídeo que ele vai viralizar, ele pode demorar um tempo para isso. Então, não é às vezes a questão do resultado que a gente está aguardando, né, eu não posso ficar esperando tanto tempo, porque eu tenho que fazer uma constância de conteúdos. Então eu gosto muito de usar essa linha do tempo de uma semana, o qual que é o seu alcance. Então todos eles você mensure nesse período de tempo, porque é o tempo que você geralmente está trocando
testando ali seus materiais, tá? Então, para ver se foi eficiente, se não foi eficiente, como está alcançando. Eu gosto muito de trabalhar com um limite de tempo um pouco mais curto. Ah, eu deixei um vídeo lá, depois de 20 dias ele bombou. Bacana, legal, eu acho que é sempre válido. Vai tirar do ar e ele tá, a não ser que seja um Reels, né, que ele some. Então, depende muito do vídeo que eu também estou postando. Se a gente for contabilizar, por exemplo, o Reels, a gente sabe que você tem 24 horas para ele estar ali no ar. Então, eu tenho que ver qual que é a relevância que está tendo esses vídeos mais curtos e o quanto ele está me trazendo, porque esse é a resposta muito rápida. Agora, se eu estou falando de um feed, eu acho que esse tempo de uma semana ele é interessante para você começar a ver como que está reagindo para o teu cliente. Ok, então no caso de vídeo, o feed ele fica mais tempo do que o Reels para as pessoas. Isso mesmo. O feed ele vai ficar lá na sua linha do tempo, né? Que é o que a Eu gente posso chama pôr de nos linha do dois, tempo. Reels e Pode. aí eu mensurar pelo Isso. feed. Tá bom. Isso, a grande questão que a gente precisa de ver, por exemplo, são formatos de vídeos um pouquinho diferentes, né? O Reels ele é sempre mais curto. É. A parte de séries, ela muitas vezes ela está postada ali no feed. Hoje a gente vê que é muito comum você também ter essas webséries até no Reels, que você passa um pouquinho hoje, passa um pouquinho amanhã, e aí você faz com que a pessoa vai acompanhando a sua página conforme a atratividade do teu conteúdo também. Tá bom, então. Muito obrigada, Tá? viu? De nada, meu amigo. Mais alguém, pessoal? Aí eu tô vendo que tem uma mãozinha levantada. Deixa eu ver se eu acho aqui de quem é. Ah, não, era da Tatiane, já abaixou. Então vamos seguir, pessoal. Então é importante a gente fazer esse acompanhamento e monitoramento para, de fato, mensurar, né, a nossa relevância, os vídeos que têm maior aderência, como que está a nossa presença digital. E aí que a gente fala também de um calendário, um planejamento para postagem, tá? Então, não esqueça, eu posto quando dá. Não, tente se organizar, tá? Faz disso um processo para que você se planeje bem, escolha já os objetivos do que você pretende postar, para que você não perca essas oportunidades de divulgação e isso também não sobrecarregue o dia a dia aí, porque a gente sabe que tem muita coisa a ser feita, né? A gente trabalha com micro e pequena empresa e entende perfeitamente dessa sobrecarga, né? Eu preciso fazer a gestão, eu preciso cuidar das finanças, das redes sociais, do marketing, dos vídeos, enfim, é bastante coisa. Mas é super possível quando a gente faz esse planejamento. Aqui a gente trouxe um modelinho de roteiro, então quando eu falo lá atrás que é importante a gente fazer um roteiro, que roteiro seria esse, né? Como que eu vou organizar? Então ali você vai colocar os objetivos, vamos supor que qual que é a ideia desse vídeo, né? Falar sobre o lançamento de uma nova técnica de coloração. Então o que que eu vou trazer enquanto imagem, né? Eu vou fazer a demonstração dos novos produtos e mostrar como que está sendo aplicado no cabelo da cliente, o antes e o depois, quanto tempo demora, né? Os benefícios do novo produto. Você vai fazer isso em vídeo, não precisa ficar falando, você vai demonstrando muitas vezes. Então, o áudio ele pode ser uma trilha sonora, eu abro falando do que tem de novo e eu vou mostrando o processo, eu posso entrar já só com a música e demonstrando as imagens, tá? Se eu fazer um texto, uma chamada, eu posso colocar, né? Já conhece a nova coloração para ter o cabelo dos sonhos, ou técnica inovadora para transformar os seus cabelos, e aí no vídeo você pode começar também com essa chamada, porque geralmente essa é uma chamada a gente começar com uma questão, né, uma pergunta de impacto, faz com que as pessoas fiquem presas aos primeiros segundos aí, que é o nosso desafio inicial para segurar as pessoas para assistir o nosso vídeo. Então eu entro com essa chamada de impacto, com essa questão, e falo que no de vídeo de hoje eu vou mostrar todos os detalhes, o que tem de novo no mercado, o que está no cabelo das famosas, enfim. É toda essa questão de gerar expectativas que vocês já sabem, estão lidando direto com essas clientes. E aí, quanto tempo vai ser esse vídeo, né? 30 segundos, é 1 minuto, é 1 minuto e 10, enfim, vou dividir ele em mais de uma série. Então,
às vezes vocês podem ver que lá no Reels o pessoal começa um processo de transformação, amanhã sai o resultado do cabelo, então a pessoa não mostra na hora, deixa para postar no dia seguinte. Então, também existem esses tipos de apelo, tá? Mas é importante que vocês organizem esse roteiro e definam, né, durante aí a sua semana, quais são os vídeos que vocês precisam de produzir, quais o foco, né, que vocês estão buscando com cada um desses vídeos, para a gente não ter um material simplesmente jogado ali no meio da questão, onde o cliente não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Tudo bem até aqui? Vamos então trazer algumas dicas para se destacar no Facebook, né? Então, aqui a gente fala que o Facebook, pelo tipo e perfil do cliente que mais utiliza, eles gostam de vídeos que geram conexão, vídeos que são ligados à emoção ou de divertimento. Então, a gente sabe que muitas vezes é uma rede social que ela traz também com bastante tempo ali de atratividade para o cliente, né, para o usuário, e que ele gosta de buscar esse tipo de conteúdo. Também não é bom fazer vídeos muito longos, tá? Vídeos curtos sempre são mais atrativos, tá? E aí a gente traz também essa mesma dica de fazer o vídeo com uma baita de uma atratividade logo na largada. Por quê? Porque como eles são reproduzidos automaticamente, a pessoa está passando e o vídeo já começa, esses primeiros segundos vão decidir se o cliente vai ficar, ou o usuário, né, vai ficar assistindo o teu vídeo ou não, tá? Então, essas são algumas dicas para a gente estar ali chamando e atraindo a atenção através da ferramenta do Facebook. Quanto ao Instagram, né, a gente traz algumas dicas também para o Instagram, vídeos até 1 minuto para o feed, ou seja, vídeos curtos. A palavra do momento é sempre vídeos curtos. Tamara, mas eu trabalho, ministrando cursos de cabelo ou coisas do tipo, videoaulas, então divide isso em partes, né, ou comece a divulgação por ali, e aí você fechando com o cliente, atraindo esse cliente, você leve ele para uma outra plataforma para ele poder ter acesso a esses conteúdos. Mas o ideal é que sejam vídeos rápidos, né. O Reels também são vídeos bem curtinhos, bem menos de 1 minuto, a gente fala de vídeos aí de 30, 40 segundos, e é importante eles terem essa objetividade, eu costumo dizer, né, o vídeo ele precisa de dizer ao que veio com muita utilidade, ele tem que estar dinâmico, divertido e rápido, tá. Então ele tem que trazer muito rápido a ideia do que vocês querem demonstrar. A gente também tem os stories, né, os stories são bem legais para interação. Eu falei agora há pouco do Reels sumir, não, gente, eu confundi. Que some 24 horas são os stories, o Reels ele fica ativo, tá. Não precisa, de se preocupar com as 24 horas, os stories sim. E o stories é legal por quê? Porque o stories ele vai passando ali, e você tem chance de promover interação. Sabe aquelas enquetes? Você vai fazer uma enquete, fazer uma pesquisa, pede para a pessoa dar um curtir, o que que você achou desse cabelo, então tem aqueles emojis com coraçãozinho que você consegue mexer ali e colocar a graduação do quanto você gostou daquilo. Esse tipo de interação também traz engajamento para a tua página, tá, ele aumenta a relevância do seu conteúdo, então quanto maior a interação dos clientes com o seu material, né, com suas divulgações, é mais fácil do algoritmo entregar para mais pessoas, por isso que essa interação é tão importante. Às vezes a gente assiste as pessoas, disponibilizando conteúdos e falando: "Curte, comenta, compartilhe, dá um curtir, faz caixinha", vou abrir caixinha de pergunta, né, então isso tudo faz com que as pessoas interajam com aquele conteúdo e o algoritmo tanto do Face quanto do Insta, quanto o TikTok, eles comecem a enxergar que isso é relevante e entrega para mais pessoas, né. E também aposte em histórias, dicas e tutoriais, em mostrar, né, a pessoa pode fazer
muitas vezes o cabelo no salão e ela tem que fazer uma manutenção em casa, como que isso pode ser feito? Dica para você fazer um penteado rápido quando você não está com o cabelo muito legal e não deu tempo de ir no salão. "Poxa, Tamara, mas eu estou ensinando a minha cliente a resolver a situação sem mim". Não, isso cria vínculo e não quer dizer que ela não precisa do seu serviço, quer dizer que você está acompanhando ela e que naquele momento você também está servindo de suporte, tá. Então, é sempre importante a gente pensar em tutoriais e dicas aí para estar chegando e alcançando os clientes. Eu trouxe aqui, dicas para bombar no Instagram, então eu peguei um rankingzinho de algumas coisas que podem ajudar vocês. Então use e abuse dos filtros, lembre-se, né, cuidado só com distorção para que isso não esteja vendendo algo que não é a realidade de fato do seu serviço, só esse cuidado, tá. Mas a gente tem como melhorar muito o nosso conteúdo, as nossas fotos, com esse tipo de recurso. Fora que filtros engraçados, algumas trends que estão ali no momento, né, tipos de filtros que estão na moda, podem também ser um chamariz aí para que vocês entrem nessa onda e possam também surfar nesses, eu falo que é muito rápido, nessas ondas relâmpagos, assim, que a gente vê pelo Instagram e pela internet como um todo. Quando a gente fala de rede social, isso é bem comum, né, então qual que é a brincadeira do momento? Isso pode vir através de um filtro, então é bom estar atento também com tudo isso. Cria conteúdos educacionais, né, então como tratar do seu cabelo, cuidado, né, com calor, com temperatura, com chapa, com escovas rotativas, enfim, trazer conteúdos que vão ajudar esses clientes a entender um pouco melhor esse processo de autocuidado, né. Mostre todos os seus produtos e serviços, então se você vende produtos no salão, isso também é importante ser divulgado. O impacto dos seus serviços nos clientes que passam dentro do salão de vocês, né, o diferencial que vocês têm, qual que é a grande proposta de valor que o salão está oferecendo, ou seja, por que que o cliente deve escolher o meu salão e não de outra pessoa, o meu serviço e não de outro profissional. Então, o que que eu faço de tão bem? Se eu não contar isso para o cliente, muitas vezes ele não vai saber, tá? Usa sempre uma capa chamativa, né, então traz destaque ali para a foto ou para o vídeo que você está postando. Divulgue acontecimento dos bastidores, né, então como que o salão começou, conta um pouquinho da história de vocês, como que é a preparação e o dia a dia para receber os clientes, isso também gera engajamento, as pessoas são curiosas, né, muitas vezes ela não é da área e ela gostaria de saber o como que tudo isso acontece. Desde a preparação do ambiente, como que você utiliza um produto novo, como que você organiza o salão para recebê-los, enfim. Invista em conteúdo autêntico, né, não tente fazer desses vídeos uma encenação. Seja natural, o cliente gosta disso. As pessoas querem ver pessoas, né, não é um teatro, algo que seja fora da sua realidade, né, ele precisa de ser bem feito, organizado, mas ele tem que mostrar de fato quem são vocês. Quando a gente fala do mercado de beleza, se é cabeleireiro, depiladora, manicure, vocês têm um laço, um vínculo muito grande com o cliente de vocês, né, a gente gosta daquele profissional, eu gosto do jeito que ele faz, eu gosto do tempo que ele leva, você se habitua com o profissional que te atende. Então esse vínculo que vocês já têm com quem é cliente está muito ligado a essa autenticidade de vocês. Então mostre para outras pessoas que ainda não conhecem vocês, o como vocês são. E isso é bem importante, porque aí você consegue cativar bastante aí a atração de novos clientes. Invista em storytelling, né, que é contar um pouquinho da história do seu salão, como começou tudo, qual que é o seu diferencial, os valores que essa empresa busca, o porquê que eu decidi, ser cabeleireiro, por que eu decidi ser, manicure, por que que eu decidi ser depiladora, o que que eu gosto na minha atividade, como eu me preparo, os cursos que eu geralmente busco para me atualizar. Então conte um pouquinho
de todo esse processo, né, e os valores que a empresa carrega. Faça os ajustes antes de gravar o vídeo, então organize o espaço, né, pense aí em toda a parte de iluminação, de equipamento, de texto, um pouco do que vocês vão falar. Utilizem também vídeos para fazer ofertas de vendas, ou seja, promoções, chamadas, sorteios, porque isso também traz engajamento. E use músicas ou trends do momento, tá? A gente traz essa dica aqui sobre essa questão das músicas ou das trends, o que está em moda, né? Algum desafio, alguma coisa que está todo mundo comentando na internet. Entre nessa onda também. O que a gente precisa só ter cuidado, né, pessoal? Quando a gente fala de música, tem um outro slide mais para frente que ele traz esse alerta, mas eu já vou adiantar. Cuidado com a música, às vezes, que eu coloco, para não correr o risco também de ser uma música que deveria estar pagando direitos autorais, e aí eu não consigo depois que esse vídeo tenha alcance ou relevância, porque a música muitas vezes ela pode estar travando isso, tá? Aqui ele traz também algumas dicas do YouTube, que seria uma outra, oportunidade de divulgação, tá? O Ivan, acho que levantou a mão. E você quer abrir o microfone para perguntar? Eu não estou te ouvindo, Ivan. Eu acho que seu microfone está fechado. Não te ouço. Eu não sei se é só para mim. Pessoal, vocês conseguem ouvir o Não, Ivan? não, não tá funcionando mesmo acho, o microfone dele, viu, Tamara? Ele tá habilitado aqui. Tá. Ele consta como aberto o microfone, É, mas não sai o som. Você quer colocar no ele chat? vai escrever. Perfeito. Eu vou tocando então e aguardo a sua questão no chat, tá? Pessoal, eu não sei se era sobre sobre as músicas, Ivan, que você ia me perguntar? Ah, então tá. Então põe depois no chat. A questão da música, quando a gente fala de anúncio, ela é mais delicada, tá, gente? No Instagram, eu vou até trazer esse alerta aqui para vocês. No Instagram, você tem muitas músicas que estão disponíveis, principalmente se você vai fazer um post ali, ou um stories, um reels, onde você consegue colocar música sem problema. Mas a partir do momento que esse seu post, ele é uma ação de marketing, já é um pouco mais delicado, tá? Então, é sempre bom tomar esse cuidado. Agora, quando a gente passa a questão da música para o YouTube, é mais delicado ainda. O YouTube, ele tem uma restrição bem grande aí com essa questão de direitos autorais, tá? Então, é sempre bom ter esse cuidado, fazer uma consulta antes, dar uma olhada nesse quesito, para evitar problemas aí com esse tipo de bloqueio de conteúdo, tá? Porque isso pode acontecer, ou muitas vezes você pode ser taxado, né? Pelo uso de uma determinada música ali sem o devido pagamento do direito autoral. Quanto ao YouTube, a gente sabe que é uma plataforma um pouco mais democrática em tamanhos e formatos dos vídeos, tá? Então a gente consegue postar muitas vezes vídeos maiores. Lembra das questões que a gente falou agora há pouco de conteúdos educacionais? Então pode ser que eu consiga fazer uma boa divulgação de um curso, um conteúdo maior que eu esteja vendendo pelo Instagram, mas aí quando faço a venda e vou aplicar o curso, eu fazer ele pelo YouTube, porque a gente sabe que o preparo da plataforma para formatos mais longos, ela é melhor, tá? Então as pessoas já estão também mais habituadas com esse perfil. Mas ela é uma plataforma que ela aceita diversos formatos de vídeos, tá? O que que é importante dentro do YouTube? Você caprichar ali na sua legenda, que seria a descrição, e o título do seu vídeo, trazendo palavras-chave para você ser atrativo, porque ali a gente tem um universo de conteúdo disponível, né? Então, são essas palavras-chave e os títulos que vão fazer com que as pessoas
observem o seu conteúdo. Além disso, é importante a gente pensar também na capa do vídeo, né? A gente vai falar isso um pouquinho adiante, que a gente chama de thumbnail. O que que é isso? Aquela capa inicial que fica paralisada ali. Seria meio que um atrativo ali de imagens para a pessoa clicar no seu vídeo. É importante que ela seja bem atrativa, né? E também é importante a gente pensar em integrar o seu conteúdo do YouTube no seu blog ou no seu site, tá? Então a integração, o que que ela faz? Ela faz com que o vídeo ele seja transmitido. Vamos supor que você tem um vídeo hoje falando sobre, sei lá, novas técnicas de alisamento do cabelo. E esse vídeo ficou longo e eu postei esse conteúdo lá no meu YouTube. Só que eu sou especialista nisso, eu gostaria também de dizer isso no meu site, eu destaco isso lá no meu blog ou no meu site. E eu quero que as pessoas que estejam lendo através do meu blog ou do meu site também vejam esse vídeo que está lá no YouTube. Então, ao invés de eu colocar só o endereço ali do YouTube, a pessoa clicar e ir para assistir no YouTube, o que que eu faço? Eu faço a integração e a pessoa consegue assistir diretamente no meu site ou no meu blog, porque isso faz com que a pessoa permaneça na minha página, que ela não seja direcionada para outro lugar. Porque corre o risco dela sair ali e assistir direto na plataforma, com isso ela vê outros conteúdos e ela já esqueceu do meu blog ou do meu site ou do meu nome, tá? Então, a integração também é importante e os seus vídeos sejam sempre colocados no seu conteúdo. Se você também vai fazer citação de terceiros, sei lá, vou citar uma marca aqui, vamos supor que eu trabalho com a Kerastase e eles têm um lançamento de um produto novo e eu estou falando desse produto ali no meu site. E eu quero mostrar o vídeo de apresentação que eles fizeram desse produto. Então eu vou pedir uma autorização para integrar esse vídeo para que ele seja transmitido pela minha plataforma, né, pelo meu blog ou pelo meu site, que não necessariamente a pessoa tem que ser direcionado lá para o YouTube e ali ele se perder no meio dos conteúdos e não voltar mais. Tudo bem? Aqui a gente começa a falar um pouquinho de dicas de edição do vídeo, né? Então, o que que é importante a gente fazer para o nosso vídeo ficar bacana, né? Então, eliminar pausa entre as falas. Sabe aquele vídeo que você começa a gravar e no meio da conversa você dá um isso deixa as pessoas cansadas, elas se distraem com isso, tá? Então, isso além de deixar o seu vídeo mais cansativo, a pessoa se cansa muito rápido. Então, evite sempre, faça vídeos e dê uma olhada em como ficou o seu material, edite, tire, né, esse tipo de muitas vezes a gente fala desses vícios de linguagem, né, então tente tirar isso do seu material, para que ele não fique um material cansativo ou enjoativo. Evitar também o corte seco, sem nenhum efeito de transição. Você está falando, uma determinado assunto, mostrando aquela imagem, depois você vai partir para o outro resultado, você meio que para o vídeo e já entra o outro resultado, né, então fica com essa sensação de não ter uma transição, tá. Então, isso fica bem chato também. Tira isso daí na edição, você consegue tirar, coloca uma música, tá, um efeito para que você consiga fazer essa transição melhor. Utilize tópicos e palavras para pontuar a fala e dar ênfase, ou seja, né, você trazer as suas palavras-chaves ali, o que você está querendo trazer de conteúdo, de novidade, de atratividade para o teu cliente, dê sempre ênfase nessas palavras para que você atraia o teu cliente e segure ele ali assistindo o teu conteúdo, tá? Adicione músicas ao fundo, né, então veja sempre aí trilhas livres de direitos autorais, então fiquem atentos a essa questão. As trends lá, né, as músicas ou as brincadeiras do momento, que a gente sabe que também atraem bastante, é importante de fazer parte desse tipo de edição. Não use música de cantores ou filmes, porque geralmente os robôs vão bloquear, então cuidado com essa questão, né, de algumas músicas famosas aí que podem travar o seu conteúdo. E aí faça as thumbnails também, que seriam essas capas, né, eu trouxe aqui do lado um exemplozinho de uma chamada
do Instagram de cabelo, então qual é o seu corte ideal? Então, a pessoa já está mostrando que é um conteúdo que vai falar sobre corte com formato de rosto. Então, para as pessoas que estão buscando isso, essa já é uma página que ela traz ali uma chamada atrativa e uma imagem que conta um pouco sobre o que vai ser dito. Isso faz com que a pessoa entenda e ela se sinta atraída depois pelo conteúdo, tá? Então, dê uma olhada, essa percepção, né? Cores, as palavras-chaves, enfim, tudo isso que pode ajudar as pessoas a serem atraídas nesse primeiro momento onde ela está passando ali num monte de conteúdo. E de repente eu coloco lá como palavra-chave, né, melhores cortes de cabelo 2023, e ali vai vir um monte de conteúdo, né. E como que eu destaco o meu? Principalmente pela foto inicial e pela sua chamada. Porque ali você fala: "Opa, acho que esse aqui eu quero ver, porque está falando sobre perfis de rosto, o que que é o ideal para cada pessoa", né, porque às vezes a coisa está na moda hoje, mas não serve para mim. Então, ali já pode ser um grande atrativo. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Aqui a gente traz, né, essa grande questão dos vídeos curtos versus os vídeos longos, né, então os vídeos curtos, que eles também são chamados de nuggets, o que que é importante eles conterem, né, sempre no vídeo, aqui eu vou trazer atenção para os 2, independente de curto ou longo, é sempre importante eu ter vídeos objetivos e ligados ao tema central, porque de repente a gente tem um tema muito extenso e começa a misturar assuntos, o cliente acaba se perdendo. Então, se eu vou falar hoje de coloração, é coloração, se eu vou falar de corte, é corte. Se eu estou falando de antes e depois, eu estou falando de uma determinada transformação com produto XYZ. Então, se atente àquele tema, para a gente não começar a misturar, tá? Então, isso faz com que o vídeo se torne mais atrativo. Isso vale tanto para o curto quanto para o vídeo longo. Agora, voltando para o curto, né, a ideia do vídeo curto é passar uma ideia central, não é profundidade de material. Eu estou trazendo uma mensagem rápida, aonde eu consigo vender bem a ideia do que eu estou dizendo ali, e ela é objetiva. Geralmente o vídeo curto ele responde uma pergunta, né, qual o melhor corte para o verão? Qual é a cor que foi lançada essa semana? Então ele vem bem específico, tá? É importante ter uma introdução e um fechamento rápido, né, não ficar perdido muitas vezes no discurso ali do que está sendo falado. Precisa também ser feito de forma coerente, tá, eu preciso de começar e fechar aquele assunto de maneira bastante objetiva, focado no resultado, para que a gente não se perca também nesse conteúdo. E com essa técnica também é importante a gente gerar volume. É o que eu disse agora há pouco, né, não dá para eu postar um vídeo por mês e achar que eu estou trabalhando bem a minha rede social. Não, né, o vídeo curto, ele tem essa objetividade e também tem essa facilidade de você poder postar mais, ele não vai te tomar tanto tempo assim, né. E não deixe de fazer o roteiro, eu gosto muito da questão do roteiro também, para a gente não ficar viciado postando só a mesma coisa, né, porque corre o risco da gente postar sempre aquilo que a gente gosta de falar, e nem sempre é aquilo que o cliente está buscando. Então, gere conteúdos diversificados aí para atingir, diferentes interesses do seu cliente. Os vídeos mais longos, é importante a gente dividir esses roteiros com etapas, né, o que eu disse, às vezes você gravar tudo num vídeo só, ele fica cansativo, então pode se utilizar, né, da estratégia de fazer isso em webséries e dividir esse roteiro em etapas. Geralmente o vídeo longo, para que ele possa prender de fato a atenção do cliente, ele vem com conteúdo mais profundo, tá, então é um conteúdo um pouco mais complexo que vocês queira, passar. Geralmente ele vem com esse formato de aulas, palestras, dicas ou passo a passo, né, então a gente sabe que segmentar, em vídeo curto pode ser complicado, então o vídeo longo ele pode ser um caminho, mas ele precisa dessa profundidade de informação, senão ele vai ficar um vídeo só de perda de tempo, tá, então não dá para correr esse risco. E aí a gente também percebe que, optando por vídeos longos, você não consegue gerar muito conteúdo. Então a ideia geralmente do vídeo longo
é um vídeo que ele traga um maior valor agregado para o teu cliente, ou seja, é um vídeo muito mais informativo, com mais peso, né. Na área de vocês, estaria muito mais ligado a questões de cursos ou treinamentos. Se eu estou focado muito no cliente, pensa nesses vídeos mais curtos e mais ágeis, porque isso é mais atrativo para o consumidor final, né. Eu falo que tem que ver sempre o objetivo do que você está divulgando, tá. Mas se a gente generalizar, o que eu não gosto muito de fazer, mas se a gente generalizar na área de beleza, para a prestação dos serviços, os vídeos mais curtos e mais frequentes, eles são mais atrativos. Tudo bem? Porque o pessoal quer ver vários resultados. O que tem de novo, o resultado, o que está acontecendo no salão. Então, esses vídeos curtos, eles tendem a ter uma maior eficiência. Dúvidas até aqui? Tranquilo? Então, vamos adiante, tá? Então, como criar conteúdo atrativo para as redes sociais, né? Primeiramente, se você vende produtos também no seu salão, mostre o que você tem para oferecer para os seus clientes, né. Se você não vende, pense nessa possibilidade, né. A gente tem um cliente que está ali consumindo um serviço que depois vai precisar de manutenção. E ter produtos muitas vezes no salão faz com que você aumente o valor do ticket médio do cliente. Então ele vai lá para fazer o cabelo e acaba levando o shampoo, o creme, enfim, você um finalizador, você consegue mostrar, né, os benefícios do que você está utilizando e que muitas vezes ele pode querer levar para casa e já compra ali dentro do teu salão mesmo. Então, se você traz, essa pegada de venda de produtos, faça vídeo também demonstrando como utilizar o produto, como que clientes que compraram estão utilizando em casa, tá, como que elas estão fazendo para usar isso no dia a dia, os resultados obtidos, isso é sempre bem interessante. Dê uma degustação dos seus serviços, ou seja, mostra um pouquinho como é o seu trabalho. O antes e o depois é bem legal, né, então lembra sempre que quando a gente vai mostrar ali o antes e depois do nosso trabalho, o cliente que está, divulgando ali, fazendo parte do vídeo, ele precisa de autorizar o uso da imagem dele, tenham sempre esse cuidado. É uma questão legal, né, então é importante de você ter um termo de utilização de imagem na internet, no Google vocês conseguem pegar aí com muita facilidade termo de utilização de imagem através de fotos ou vídeos, para que você não corra o risco de estar publicando e a pessoa depois dizer: "Ah, eu não autorizei". Então cuidado com isso, tá. Às vezes mostra o cabelo, a pessoa não quer mostrar o rosto, mas é possível de ser feito. Mas pense um pouquinho nessas cenas, né, dos clientes no salão, mostra os seus serviços, os resultados, o como você atua. E também, né, compartilhe depoimentos de clientes, incentive aqueles clientes que você, costuma, arrumar, cortar, trabalhar com eles, a falarem bem de vocês, tá. Conta um pouquinho, né, grave vídeo com as pessoas falando um pouquinho do que foi feito, da transformação, de como ele chegou, de como ele saiu. Eu estava vendo uma menina esses dias, ela já está até bem famosa, não vou lembrar o nome, gente, que eu não guardei o nome. Ela é uma loirinha que ela é cabeleireira, e ela sempre faz, ela tem uma pegada de fazer vídeos, os vídeos dela, são curtos, mas são alguns até mais de 1 minuto. E ela sempre coloca o cliente contando um pouquinho do porquê ele quer transformar o cabelo dele. Então, ela geralmente coloca a pessoa: "Ah, eu acabei de me separar, eu gostaria de mudar para uma nova vida. Ah, eu estou indo viajar para um outro país, eu gostaria de começar uma vida com cabelo diferente. Ah, eu", uma outro dia uma falou que sofreu bastante abuso e aí ela deixou o cabelo bem desleixado, porque ela achava que se ela ficasse bem, ela poderia, sofrer abuso de novo, enfim. Ela traz todas as histórias por trás das pessoas, né, por que as pessoas estão buscando o salão. E aí ela faz o cabelo e mostra como a pessoa saiu depois. E acaba sendo um conteúdo bastante emocionante. Eu já me peguei vendo vários vídeos dele, porque eu falei: "Nossa, super legal o trabalho", né, porque começa a mostrar um pouquinho que mais do que preparar um cabelo, vocês estão lidando com a vida das pessoas, né. O cabelo muitas vezes é um fator de transformação.
eu estou super feliz, eu estou mudando de etapa, eu quero mudar o cabelo, ou estou passando por um processo de doença e eu vou tirar o cabelo. Então, é muita coisa envolvida no dia a dia de um salão. Então, contar um pouquinho desses conteúdos dos clientes, compartilhar esses depoimentos, também faz com que vocês engajem bastante a página de vocês, tá? Voltou, deixa eu pôr aqui no outro. Então, aqui a gente vai trazer agora algumas práticas recomendadas também para aumentar o alcance dessas publicações de vocês. A primeira delas é use hashtags de qualidade. Importante a gente pensar que as hashtags, elas trazem visibilidade, elas fazem com que o vídeo de vocês seja visto por mais pessoas. Qual o cuidado neste caso? Tem uma lista, olhe isso antes de publicar e fazerem as hashtags de vocês. Das hashtags banidas, existem algumas hashtags que quando vocês colocam elas, o algoritmo ela entende que aquele conteúdo ele não é próprio para ser divulgado, né? Então existem listas atualizadas todos os anos de hashtags banidas. Então, eu tive até uma cliente que ela publicou e ela teve o banimento da página que ela publicou o hashtag sextou. E o sextou, que para nós é super simples, o Instagram entendeu que tinha um conteúdo sexual por causa do sexo, do sextou. E ela teve a página banida, deu maior trabalho com isso para depois tentar reverter. Porque o algoritmo entendeu que ela estava fazendo uma divulgação de algo completamente diferente do que de fato era a intenção dela. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de hashtag, tá? Então, se vocês colocarem no Google as hashtags banidas 2023, ele tem uma lista de hashtags que vocês não usem para não correrem esse risco, tá? E analisem hashtags que fazem sentido, estão de acordo com a área de atuação de vocês, com o público que vocês querem alcançar, com o conteúdo que vocês estão postando, tá? O outro ponto aqui importante para a gente destacar é a frequência das postagens. Então, façam isso com frequência. Não pense que uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, vai fazer com que o perfil de vocês esteja atrativo, ativo, né? Reserve um horário no seu dia, coloque ali sempre uma dica, uma novidade, um cabelo novo, um antes e depois, um bastidor. Então, organize a sua semana e a sua agenda para que você tenha frequência nas suas postagens. Coloque também, né, alguns materiais que incentivem a participação dos seus seguidores, caixinhas de pergunta, interação, você pode fazer até mesmo, né, alguns sorteios que o pessoal acaba colocando, marque tantas pessoas, curta, siga a página que eu vou fazer um sorteio, sei lá, de um dia de beleza, uma limpeza de rosto, uma hidratação de cabelo, para que as pessoas também comecem a divulgar cada vez mais a sua página, tá? Então, organizar essas pequenas promoções também, divulgando, né, para aquelas pessoas que já acompanham e fazendo com que elas divulguem para outros, desculpe, que ainda não conhecem a sua página, faz com que vocês tenham um maior alcance e relevância também. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Entrando agora um pouquinho nas dicas de fotos, tá? O que é importante? Aqui a gente trouxe um roteirinho para que vocês pensem em algumas questões ligadas às fotos a serem publicadas. Escolha com cuidado o produto ou o serviço que você vai fotografar. Pense na iluminação correta, isso é muito importante. A gente vai trazer algumas dicas aqui de iluminação e de melhorias e tratamento de fotos. A ideia é exatamente simplificar para vocês, pensando que não temos aqui profissionais de foto, que eu também não sou uma profissional da foto. Então, a gente traz dicas que podem ser feitas por todo mundo com o celular na mão, já é possível de ser melhorado, tá? Mas
você preparar o ambiente também é importante. A gente fala sobre a possibilidade de um fundo infinito, quando você vai fotografar principalmente produtos, tá, gente? Isso é bem importante. Trabalhe a composição na hora da foto, todo o ambiente, tá? O que tem que estar junto, o que não está junto, as cores, o destaque. Se você pegar, por exemplo, a Tamara, você faz o cabelo dela loiro e coloca ela no fundo bege, ó, percebe como isso fica ruim? A composição não tá legal, eu preciso de um fundo de destaque, eu preciso trazer cor, preciso trazer movimento, leveza, então tudo isso tem que ser pensado na hora da gente fazer a nossa foto, né. Então trabalhar o plano, todo o ambiente, o foco de fato da imagem, como fazer essa parte de ângulo, reflexo e movimento, né, pensar em qual que é o melhor lado, como que está batendo a iluminação, tá. Essa foto vai ser com movimento, então eu preciso fazer ali, às vezes, várias fotos mostrando o melhor caimento do cabelo, como que isso está acontecendo, tá. Noções de escala, quando a gente fala de noções de escala, está muito ligado a produto. Então, vamos supor, se eu vou fazer uma foto, vou pegar uma foto que todo mundo conhece, o expectativa realidade, né. Vocês já viram o foto dos lanches do McDonald's no outdoor? Ele parece ser enorme e tá só o lanche lá, né. Mas quando você coloca o refrigerante do lado, você já tem uma ideia de que ele é menor do que o copo. Isso é uma noção de escala. Eu sei que ele é grande, mas ele é menor do que o copo. Então você usa um como referência do outro para trazer essa clareza de tamanho, por exemplo. É óbvio que quando a gente chega lá pessoalmente, ele nem tem aquele tamanho todo, né, mas essa escala, ela se mantém. Se você colocar ele do lado do seu copo ali de suco ou de refrigerante, ele obedece mais ou menos aquele padrão. Então a gente já sabe que o produto, o hambúrguer no caso, ele vai ser menor do que aquela medida ali do copo, isso é uma noção de escala, tá. A gente pode trazer também, fotos que falam um pouquinho sobre a sugestão de como utilizar as coisas, então fotos de antes e depois também é interessante, a gente falou dos vídeos, as fotos também fazem esse sentido muito bem. Fidelidade às cores, às vezes a gente olha o perfil de uma determinada empresa, você começa a perceber algum padrão nas postagens, tá, meio que plano de fundo, o feed da sua é harmônico, isso é importante também, para que a gente não faça ali uma bagunça ali na nossa página e no nosso ambiente. As fotos também, são focadas aqui nesse caso com edições rápidas, a ideia é trazer dicas de edições que vocês conseguem fazer diretamente nos aparelhos de vocês, porém eu também trago mais para frente algumas dicas de aplicativos bastante utilizados e que são de fácil, edição, tá, é bem fácil para qualquer pessoa utilizar. E a gente vai falar um pouquinho sobre a assinatura visual da empresa, né, como trazer esse destaque do teu negócio nas fotos que você posta. Isso é importante também para não correr o risco de eu ter uma foto super legal, de repente uma outra página vem, copia minha foto e está utilizando o meu serviço lá como se fosse dele. Aqui a gente já começa falando dessa assinatura, tá? Percebem essas fotos que a gente trouxe, que na foto aqui, ó, do post, tem o nome da empresa aqui do lado? Ó, pequenininho aqui. Qualquer pessoa que tentar, né, copiar ou é como se fosse uma marca d'água na foto. Ela tentar compartilhar ou copiar, vem com o nome da empresa junto. Isso é assinatura visual. Além de destacar sempre que aquilo faz parte da sua empresa. Então, por exemplo, aqui a gente está falando de uma postagem que ela está no feed, percebe quando ela está no feed? Então ela está aqui na sua linha do tempo, digamos assim. Então ela entra com a sua postagem embaixo, é uma publicação, uma foto no Reels ou, no Stories, ela acompanha com a mesma assinatura
visual ali da empresa. Ela leva a sua marca onde essa foto for compartilhada, tá? Então ela é bem interessante para até mesmo trabalhar a sua fixação de marca. Então quando vocês forem ver, em termos de divulgação de fotos, uma assinatura visual é exatamente sobre esse nome que acompanha todas as suas imagens que a gente vai utilizar como assinatura visual, tá? Aqui a gente traz algumas fotos de ajustes, algumas fases e dicas de ajustes de fotos, tá? Primeiro, para quem tem celular Android, o que eu gosto de destacar? Gente, a gente sabe que as atualizações desses celulares acontecem com muita frequência. Então, se tiver um pouquinho diferente no seu, não se preocupe. Os pontos principais permanecem iguais. O meu celular ele é Android e ele já está com uma configuração um pouquinho diferente na hora de fazer esses ajustes, mas os nomes permaneceram os mesmos. Então, por esses botõezinhos que a gente vai trazer aqui, fica fácil para vocês localizarem, tá? Então, como fazer esse ajuste. Então, o primeiro ponto é a gente focar, né, centralizar ali a imagem que você quer trazer como destaque. Então, sempre foque, a imagem para que você tenha essa centralização e dar destaque exatamente a este ponto. Então, se é o cabelo, se é o rosto, se é a unha, você vai colocar o foco da sua câmera. Ah, lembrando que esse aqui, né, gente, é a configuração da câmera do celular. Aí o segundo ponto, quando a gente tira essa foto, é começar os ajustes manuais. Então você vai ter a teclinha ali para poder abrir os ajustes da foto. Então, entre os ajustes, a gente vai regular o quê? O contraste. Na verdade, quando a gente fala de contraste, é essa diferença de cores que tem dentro da imagem. Ele vai limpando as cores da imagem. E você pode regular para mais ou para menos, para que você melhore a visualização da sua foto. O outro ponto aqui, o brightness, é o brilho. Ou seja, quanto mais brilho, eu vou clareando a foto. O ideal é ter mais brilho possível? Não, eu vou trabalhando nessa escala de brilho para mais ou para menos, para fazer com que a minha foto ela fique mais limpa, que ela consiga trazer uma maior clareza para o foco, porque muitas vezes ela vem e distorce um pouquinho devido às influências do ambiente que estão na minha foto. Então o brilho ele vai fazendo com que você tenha essa melhoria para enxergar. Quando a gente fala de saturação, também ele é um controle de cores, tá? Ela faz com que as cores se tornem mais fortes, tá? Que ela consiga deixar a sua foto muito mais visível. E por fim, a gente traz aqui o ajuste da vinheta, que nada mais é do que o contorno da imagem. Ela vai melhorando o contorno da sua imagem, evitando distorção, que às vezes eu começo a fazer o filtro ali e a imagem começa a ficar meio distorcida. Então, a ideia do controle e o ajuste da vinheta é melhorar as bordas da imagem que você está trabalhando e fazer com que ela fique mais visual. A gente pegou somente esses ajustes e trouxe o antes e o depois na imagem, ó. Consegue perceber a diferença que a gente tem? Então, uma foi a foto que eu tirei com a configuração normal e a segunda, a foto já ajustada com esses 6 pontos que a gente citou. Então, a gente já consegue ver que é uma foto que ela traz uma visualização muito melhor do que ela tinha sido tirada, tá? Então, não tem necessidade de ser um profissional, mas a gente precisa de ter esse olhar de melhoria na composição da imagem, para que a gente possa melhorar ela para postar. Aqui a gente vai fazer o mesmo ajuste utilizando o iOS, né, que a gente está trazendo um outro equipamento, que é o equipamento aí da Apple, e aí no caso, você vai começar com o mesmo objetivo, abriu a câmera, foco na imagem que a gente quer trabalhar. Tirei a foto, eu vou trabalhar os ajustes manuais desta foto, tá? Então aqui tem o ícone dos ajustes também. Aqui você já começa a trabalhar a exposição, né, então eu vou começar a trabalhar
a melhoria e o foco na imagem. Ali você vai ajustar a imagem. Depois eu trabalho a sombra, tá? Então eu vou melhorando a iluminação e reduzindo um pouco o sombreamento dessa imagem, tirando um pouco das sombras e os efeitos que distorcem a imagem. Trabalho também o contraste, a questão, né, das cores, então eu vou trabalhar aqui toda a parte de iluminação em torno dessa foto. Ele tem essa função de pontos pretos, na verdade ele está melhorando, fazendo uma melhoria de imagem, ele faz uma calibragem para diminuição de pontos pretos na foto, tá, e destaque para as outras cores também. Aqui você vai trabalhar a saturação, que nada mais é do que o fortalecimento das cores, né, eu estou melhorando as cores que fazem parte desse processo. Então eu vou pegar aqui, ó, você vê que ele começa, quando você trabalha a saturação, ele começa a iluminar um pouco mais do que é colorido, ele dá ênfase nas cores da foto. E a vinheta é a mesma função do Android, né, melhorar as bordas das imagens, fazer com que ela tenha menos distorção. Com essas regulagens, a gente também tem essa diferença de antes e depois na foto. Então a gente vê que é uma foto que ficou muito mais clara, muito mais nítida, com menos distorção, contornos bem definidos. Isso faz com que a minha imagem fique muito mais atrativa, tá? Isso utilizando somente a regulagem do próprio celular. Agora, hoje em dia a gente tem muito mais facilidade, né, gente? A regulagem do celular, ela já ajuda, a gente já viu que ela melhora as nossas imagens aí, mas hoje a gente tem uma gama gigante de aplicativos que podem ajudar. Qual que é o melhor, Tamara? O que você gostar mais. Hoje, de verdade, a gente está nessa situação, são muitas opções, a grande maioria são gratuitos, eles trazem muitas funções gratuitas, grande parte aí oferece ah, uma qualidade muito interessante, sem ter nenhum tipo de investimento. E aí eu trouxe algumas dicas do que eu diria: baixem esses aplicativos, testem, deem uma olhada para ver qual que vocês se identificam mais. Eu estava conversando com uma cliente ontem, ela falou: "Olha, para mim, eu gosto muito do Lightroom, mas eu tiro pelo Lightroom, dou a primeira, organizada ali, depois eu vou para o PixArt e consigo fazer um pouco mais de, ah, como de melhorias ali, de inserção de conteúdos". Ela coloca algumas coisas animadas no meio, ele traz alguns recursos que ela acaba utilizando os 2. Então depende muito. Eu já para vídeo, já usei o CapCut, ele é muito legal. Então assim, aqui eu trouxe tanto para foto quanto para vídeo, tá. O Canva é bem completo, o Magisto ele tem muitas funções também para vídeo que são interessantes, assim como o InShot. E essa semana eu estava lendo, este eu ainda não testei, eu estava vendo que ele é bem novo, que é esse Microsoft Designer, que ele é de inteligência artificial. Então, pelo que eu li, eu ainda não fiz a utilização na ferramenta, mas pelo que eu estava vendo, você consegue colocar a foto, descreve as melhorias que você gostaria e a própria inteligência artificial ele vai trabalhando essa imagem. Então, eu quis colocar ele aqui porque é um negócio bem recente, mas a gente tem visto que a inteligência artificial ela tem cortado o caminho aí e pelo que eu vi, ele vai servir tanto para vídeo quanto para foto também. Pode ser um caminho de edição mais rápido, né, visto que a própria inteligência ela vai calibrando também essas imagens. O Ivan colocou se tem algum em português. A versão que eu estava vendo do Canva, ela estava em português, do CapCut também ele traduz, tá. Eu acho que a grande maioria você consegue baixar ele sim. O Microsoft Designer eu não mexi ainda, mas dos que eu mexi, eles têm como você fazer os ajustes sim em português. Tranquilo até aqui, pessoal?
Não esqueçam da lista, porque é bem isso que eu comentei com vocês, né, esse encontro de hoje, ele ele é muito eficiente mexendo. Eu falo que você vai fazer isso bem na hora que você sentar e começar a fazer os seus vídeos e as suas fotos de fato, né, então essas dicas que a gente está trazendo aqui, você vai colocar em prática na hora que você estiver já executando, se planejando, testando. Então é importante vocês assinarem a lista e receberem esse material, porque essas dicas precisam estar sempre em mãos com vocês, tá? Aqui a gente vai partindo para algumas dicas finais, né, então assim, foco na iluminação. Por que que é tão importante, gente? A gente sabe que muitas vezes os aplicativos e também as regulagens do seu celular, ela vai melhorar, né, eu tenho como dar uma improvisada ali e melhorar essa foto. Mas se eu tiver a foto tirada já numa iluminação e numa composição interessante, a chance dessa foto ser, mais atrativa é muito maior, tá. Então quais são as dicas, né, primeiro ponto, escolher a luz certa, né. Use lâmpadas com cores neutras, tons mais frios, né, por quê? Porque a gente vai evitar com que maquiagens e cores de cabelo saiam distorcidas. É engraçado isso, porque eu peguei outro dia uma foto, eu adorei um tom de cabelo, e aí eu levei para minha cabeleireira e falei: "Eu queria isso, né, aquela grande ideia, eu tenho certeza que vocês recebem gente assim todos os dias". Aí ela falou assim: "Tamara, primeiro ponto, né, que a gente analisa é ver toda a questão de fundo de cabelo que você tem. Mas outro ponto super importante é a gente olhar a luz dessa foto". Aí ela pegou, que era de uma pessoa famosa, ela falou: "Vamos entrar aqui e olhar ela em outras fotos". E aí estava completamente diferente, de fato, a cor do cabelo da pessoa, porque a luz influencia bastante no resultado, né. Então a luz certa faz com que vocês consigam, mostrar de fato o trabalho de vocês com maior fidelidade. A luz natural, ela é sempre interessante também, mas é sempre bom a gente pensar ali em trabalhar um pouquinho de sombras, né, porque às vezes num ambiente externo, pode acontecer de uma maior distorção ou interferência de outras sombras também devido ao ambiente onde vocês estão fotografando. A gente costuma dizer que, quando uma fonte de luz, ela é menor do que o objeto, ou seja, a luz que alimenta ali para tirar a foto, ela é menor do que a pessoa que está sendo fotografada, a chance dela distorcer em sombras é muito grande. A gente chama isso de luz dura, tá. Então o que que acontece? Se você tem pouca iluminação, você corre o risco de ter uma foto bastante borrada, bastante sombreada, e isso não fica muito atrativo. Então o ideal é que a gente trabalhe uma luz difusa. O que que isso quer dizer? Uma maior fonte de iluminação, a iluminação ser maior do que o objeto ou a pessoa que está sendo fotografada, uma luz ampla. De preferência que ele está falando com o rebatedor. O que que é isso? Todo mundo já viu em sessão de foto, sabe aquelas, uns redondos, assim, de alumínio? É tipo um quadro de alumínio que você coloca de lado ou atrás da imagem da pessoa ou do produto que vai ser fotografado. Por quê? Porque esse alumínio, né, quando ele está no mesmo ambiente, a luz vai bater e vai refletir de volta, e ele faz com que o que está sendo fotografado, ele tenha maior destaque e diminua a luz. Ele faz com que as sombras sejam mais, desculpa, diminua a sombra, ele faz com que as sombras sejam, menores nesse tipo de foto. Então quando se usa uma luz mais ampla e o rebatedor, a chance de eu ter sombreado é bem pequena na minha foto. Isso traz maior ênfase, de fato, para o objeto ou para a pessoa que está sendo fotografada. Aqui no exemplo mesmo a gente colocou, né, a diferença de iluminação numa mesma foto. Um ambiente onde a luz é mais difusa, né, que você tem essa imagem clara, onde você consegue enxergar super bem, e aonde você tem uma pouca iluminação, o quanto a sombra atrapalha na imagem, né, ela traz uma distorção que você não consegue identificar muito bem o que está sendo fotografado. Então, o cuidado com a luz é bem importante. Então, dicas aqui, verifique se há janelas e portas ao fundo, né, utilize a sombra, a luz natural e a luz também interna ali para fazer uma composição.
Evite sempre sombras nas imagens, porque isso atrapalha a visualização. Então, cuidado também com luz demais, né? Que se eu clareio demais, a pessoa fica com o rosto também muito branco, distorcido, assim, dá um foco muito estranho assim na imagem. E aí, se possível, tem alguns equipamentos que possam, né, auxiliar na gravação, na iluminação ou nas suas fotos. Então, a gente sabe de luzes que vocês podem comprar, ring lights, enfim, rebatedores, tudo isso pode ajudar aí no processo de foto e vídeo. Então, aqui é sempre importante para os dois, né? Outra dica importante, cuidado com o enquadramento. Posicionar objetos no centro da imagem é sempre uma dica útil para quem está começando. Então, o foco da imagem, ele está sempre centralizado na hora de você fazer a foto ou o vídeo, né? Deixe ele centralizado para que você consiga ter uma boa qualidade de imagem. Quando você já está um pouco mais experiente, aí sim você pode pensar em trabalhar contraste, profundidade, ou seja, mudar o ângulo, fazer um pouco mais de longe, melhorar a iluminação, aumentar, diminuir, tudo isso depois pode ser utilizado como estratégia. Mas se você não tem tanta prática assim nesse processo, tente apelar para essa questão do enquadramento central como foco da imagem. Pense também em todos os detalhes, né? Formato, ângulo e distância de objeto para criar sensações nos seus seguidores. Então, cabelos com movimento, vídeos onde você trabalha secagem, fotos onde você também trabalha volume. Então, tudo isso faz com que você consiga uma sensação diferente naquele que está assistindo ou vendo a sua foto. E aqui fala da edição ser fundamental, né, então usar os aplicativos que vão ajudar a edição e deixar a qualidade do seu material um pouco mais profissional, ajuda bastante, tá. Trouxe algumas dicas de equipamentos que vocês podem estar utilizando para melhorar a qualidade dos materiais que vocês fazem. Então aqui a gente fala do tripé para celular, então evitar a foto ou o vídeo fique tremido. O tripé ele é bem interessante. Quando a gente trata desse tripé de celular, a gente está falando muitas vezes, esse pequenininho no caso da foto, a gente está falando muitas vezes de um foco menor. Tem também hoje em dia o tripé, que ele pode ser o tripé maior para que você consiga mais distância e profundidade, e é bem interessante. Aqui no caso do nosso exemplo do ring light, ele está usando esse tripé que ele pode ser calibrado para uma imagem, ele fica maior, né, e aí você consegue uma imagem, uma distância e uma profundidade melhor também. Então tem essas 2 opções, em questão de tripé. O ring light, essa questão, né, do anel de luz, que é essa iluminação, ela é bem interessante também, porque ela é uma iluminação de foco, quando a gente trabalha, com a área de beleza, é bem importante também que ele traz o foco naquilo que você está querendo mostrar, né. Então o ring light ele trabalha, uma iluminação interna, aonde você tem que tomar só cuidado com a questão de sombras, mas ele ajuda bastante na qualidade das fotos. A gente trouxe também ali o microfone de lapela, principalmente para quem vai gravar vídeos, por quê? Porque ele abafa ruídos, ele evita distorção, menos interferências de sons, tá, do ambiente dentro dos seus vídeos, então ele é um investimento interessante. "Tamara, esses equipamentos eu preciso comprar?" Não, são recomendações, tá? São equipamentos que vão ajudar e facilitar o seu dia a dia, mas não necessariamente que você: "Ah, eu não tenho, eu não vou fazer". Não, você tem como lembra do celular, lembra da luz natural, lembra da facilidade ali de regulação hoje em dia no próprio celular, então você consegue já começar a fazer. Melhorei, eu tenho condição de investir um pouquinho, esses são equipamentos para começarem aí a utilização é rápida, fácil e sem grandes investimentos. O softbox são essas caixas de luz também, que eles ajudam a controlar e regular a luz ambiente, pode ser uma
uma opção aí para melhoria, é muito usado em estúdios, né? Iluminação fechada. E eu trouxe também a Lightbox portátil para apresentar para vocês, porque muitas vezes vocês trabalham, né, com unhas também, ou venda de produtos, então ela traz uma claridade no ambiente. Então ela faz com que você tenha como se fosse um fundo infinito ali para mostrar o produto, e isso facilita bastante. Marco, Oi? você quer falar? Não, pode falar. Ah, é porque abriu, achei que você fosse falar. Tá, gente? Então a Lightbox, ela tem diversos tamanhos, ela seria essa caixa de luz, né, onde você consegue trazer uma ênfase, maior para o teu produto, então ela toda essa questão de fundo infinito que a gente fala, às vezes, em fazer num estúdio, dentro da caixa você consegue ter esse foco aí para o seu produto, ou no caso, né, da prestação de serviços, você consegue mostrar pequenos serviços, como o caso das unhas, né, que você consegue colocar a mão ali e fotografar com muito mais nitidez e clareza ali os detalhes do seu trabalho. Tudo bem até aqui? Tranquilo? E aí a gente vai caminhando para as nossas dicas finais. Então, primeiro ponto para a gente poder ter destaque nas redes sociais, né? A gente definir o nosso público. É importantíssimo nós sabermos e termos essa clareza de quem nós queremos atingir. Quem é o cliente de fato, né, que eu quero conquistar? São essas pessoas que tá chegando na minha página? Será que a minha informação também está chegando para elas? Isso é muito importante, porque assim, a gente não vai entrar nessa questão hoje. Hoje é uma questão muito mais técnica da foto e do vídeo em si, mas o Luiz já deve ter destacado para vocês, né, sobre o impulsionamento, né? Eu vou fazer uma divulgação, vou investir aí para alcançar o público. Quem é esse público? Se eu não tiver essa clareza também, eu estou jogando dinheiro fora. Pode ser que a minha foto e o meu vídeo ela não esteja atrativo para o perfil, então analise bem o cliente que você quer atingir. Quanto mais você conhece o teu cliente, mais fácil é você conseguir atraí-lo, tá? Porque ali você entende as dores dele. Eu falo que hoje, mais do que nunca, a concorrência é enorme em todo tipo de atividade, viu, gente? De uma maneira geral, a gente fala uma concorrência imensa. E a informação, ela também chega muito rápido para todo mundo. Então, como que eu vou me destacar no meio de tanta informação? Conhecendo o teu público, entendendo a necessidade dele e fazendo uma entrega de qualidade com aquilo que você sabe que é algo atrativo. E você só vai saber o que é atrativo para o teu cliente quando você conhece ele de fato. Mas, Tamara, como eu vou conhecer o meu cliente? Gente, é a conversa, é o dia a dia, é o resultado, é essa mensuração do trabalho que você faz, quantas vezes o cliente volta, tá? Ele indica outras pessoas para mim, então eu vou começando a entender os comportamentos, a frequência, o gosto, tá? O tipo de consumo, para que a gente possa ofertar ali vídeos e fotos que atraiam esse perfil que eu quero atingir. Segundo ponto importante, né, estude, conheça sobre alguns algoritmos do Facebook e do Instagram. Então esteja atento, né, a como a plataforma entrega, ou eu preciso impulsionar, eu estou tendo resultado, quanto eu vou colocar, às vezes eu não preciso colocar tanto esse investimento, mas um pouquinho, bem focado, fazendo um bom mapeamento de perfil de cliente, por região de atuação, você consegue uma boa entrega ali do algoritmo. Então, é sempre importante você analisar e estudar sobre essas ferramentas, até porque essas ferramentas são muito dinâmicas. Elas estão sempre atualizando, sempre trazendo novidades e mudanças. Então, esteja em contato constante, tá, com essas ferramentas. Depois seja criativo e autêntico, né, não precisa você ficar copiando ninguém, né, pense naquilo que você tem de bom para oferecer para o seu cliente. As pessoas, quando elas contratam o seu serviço, muitas vezes é pelo que você entrega, pelo que você é, pelo como você se comporta, do jeito que você explica, do jeito que você trabalha. Então, você tem que manter isso também no ambiente da internet,
tá? Utilize toda a força, né, todos os pontos fortes que você tem e mostre isso para o mercado. E além dos clientes que você já possui, você vai atrair vários novos. E não tenha medo de experimentar. Esse é um ponto bem importante, né, então, a gente precisa ter clareza de que nem tudo que a gente vai publicar vai dar resultado na hora, vai ser interessante, as pessoas vão gostar, mas a gente precisa começar a testar, né, e ir encontrando ali o seu conteúdo, o formato que mais funciona para o teu segmento de mercado, né. Então, coloque coisas novas, tragam outras soluções, façam pesquisas, abram caixinhas de perguntas, tudo isso faz com que você vai se lapidando aí também, e experimentando outras formas de comunicação para que você veja qual que é o melhor caminho para o teu negócio. São os vídeos, são as fotos, é o antes e depois, é a caixinha de perguntas, é o tutorial, é o dia da noiva que eu gosto de postar, é contando uma história dos meus clientes, enfim. Faça diversos formatos aí e vai experimentando tudo isso sem se preocupar tanto com as críticas, às vezes a gente é muito exigente, né? E procurando um vídeo perfeito, a foto maravilhosa, corre risco de eu não postar nada. E outras pessoas estão lá postando, fazendo e conseguindo atrair o olhar daquele cliente que eu gostaria, mas que eu deixei ele passar porque eu fiquei inseguro com o que eu estava fazendo. Então a gente sabe muito bem que nem todos têm condições ali de pagar alguém para cuidar da rede social, fazer fotos, fazer os vídeos, gravar. Então não se preocupe com isso, faça, né? Comece a colocar isso em prática e, mais do que nunca, mensure os resultados que vocês estão alcançando, né? Lembre-se que vocês precisam de ter toda a gestão do negócio de vocês na mão. Então é importante vocês fazerem essas ações e verem de fato qual que foi a conversão, o quanto isso está atraindo o teu cliente, quanto você está tendo de retorno, quantas pessoas comentaram, quantos compartilhamentos tiveram. São indicadores, não é para dizer que eu fiz sucesso ou não, mas são indicadores para ver, olha, eu estou conseguindo atingir, eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar ali. Então você começa a calibrar e evoluir cada vez mais nas suas publicações e com isso também converter cada vez mais para o teu salão, tá? Então é super importante essa questão do acompanhamento para que vocês não perca tempo, né, gente? Não é só simplesmente fazer um vídeo para falar que eu estou ali no meio de muitos. A ideia, de fato, é a gente ter uma otimização e uma conversão aí nas nossas ações para que isso traga resultado para o negócio de vocês. Tudo bem? Pessoal, eu vou terminando por aqui. Eu agradeço aí a participação de todos. Eu queria abrir também, né, caso alguém tenha alguma pergunta, tá? Que fique alguma dúvida aí, se eu puder ajudar, eu estou à disposição. Tranquilo? Acho que está tudo bem, pelo que me sinalizaram. Então eu Subiu vou as mãozinhas. reforçar mais uma vez, viu, Mar? Vou reforçar mais uma vez a lista, então não se esqueçam, esse material ele foi preparado com bastante carinho para vocês. Acho que a lição de casa agora é vocês começarem a testar tudo isso, colocarem em prática. Podem sinalizar para a gente, Tamara, eu estou usando esse, está sendo bom, esse não está, isso está funcionando, esse não está. Contem para a gente também, é bem importante esse feedback de vocês. Até porque quando a gente fala de ferramentas e aplicativos, a gente sabe que todo dia tem algo novo saindo aí e o objetivo geralmente é facilitar de fato o dia a dia de vocês, tá? Então, contem pra gente como isso está acontecendo. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Meu contato tá aí também. E eu agradeço a oportunidade de estar com todos aqui hoje e ao Marcos também por ter chamado a gente aí para esse encontro de hoje, pessoal. Ótima noite para todos.